Bom, o Zico começa a trilhar fazer a gente trilhar um caminho de vitórias. E uma coisa muito característica que tem do Zico era a identificação dele com o torcedor, né? Sim. Tinha sempre foi uma pessoa muito humilde e trabalhadora, né? E acolhedora, né? E aí entendia o papel do torcedor, né? Voltar a compartilhar aqui, né? Entendia o papel do torcedor, né? Ainda nessa questão, né? Tinha uma relação muito boa, a gente comentou isso na live passada também. Os outros jogadores que eram grandes jogadores entendiam a importância dele. Né? Ele era referência para grandes outros jogadores. Né? Então Sim. isso é muito legal, né? A relação que até hoje existe. Eu, desculpe, por ignorância, não, os outros times, eu não sei. Mas eu não sei se existe uma relação, né, do grupo de ex-jogadores de determinada época de outros times, como tem no Flamengo. Os 11 estão ali, se encontraram agora recentemente. Sim. Né? Então, você vê que é uma. E todos torcem, embora alguns tenham feito outros caminhos, o Bebeto, né, que não faz parte dessa época, né, no final, mas Bebeto. Sim. Até aqueles que saem quando hoje se for ver a relação deles é com o Flamengo. Tita. Né? Tita, que tem até uma relação com o Leão do México, né? Jogou no Vasco também, mas hoje é uma referência que é Flamengo. Né? Então, muitos outros tiveram essa. Mas o Zico foi se forjando um líder, né, que eles respeitavam bastante. Tem até um episódio no Mundial, né, que eles combinaram, né, que a final lá em dezembro de 81, né, como diz a música, seria um carro para o melhor jogador e um carro para o artilheiro. Né? Quem fosse o artilheiro da partida e o melhor jogador, cada um ganharia um carro. E o combinado era que os carros fossem vendidos e o valor arrecadado com o carro fosse dividido no grupo. Muito legal isso. Né? Eles combinaram isso. Eles que é o certo, né? Que é o certo, né? Essa premiação individual. Então, eles ganharam a partida, né? Todo mundo sabe. E aí eles ganharam o carro. O que acontece? O Zico falou: não quero vender o carro, eu quero ficar com o carro de lembrança. Ele pagou o dinheiro do carro. Então, ele comprou o carro, né? Ele deu o dinheiro para ser dividido. Né? Então, infelizmente, não aconteceu isso com o Nunes. O Nunes quis o carro. Né? Então, mas isso tem uma outra história também em relação para trazer esse carro do Japão para cá, entendeu? Que ele tem até hoje, né? Mas a forma que carro era? Tu lembra? Você lembra o modelo do carro? Parece um DeLorean, aquele do De Volta para o Futuro, né? Tem aqui na internet. Não lembro. Eu vou ficar aqui com o PowerPoint. Inclusive, na loja dele, ele vende até a miniatura do carro. Então, esse carro ele é famoso, né? É um Toyota, não sei o modelo, né? E aí ele pagou o valor, né? Ficou com o carro, mas ele não falou, o carro é meu, eu ganho, não. Ele botou o valor. Então, enfim, ele sempre foi uma pessoa de muito respeito, palavra. De palavra. Então, não tem nada, como você está falando, não tem nada para se falar em relação ao Zico nesse sentido. Então, ele sempre foi um jogador muito identificado com a torcida, né? Você vê que ele sempre fala, o Júnior que fala muito isso, quando chegava com um ônibus assim, e viu os torcedores, aí falava assim, lá vai minhas formiguinhas, vamos lá para o Maracanã. Então, era um time, né? E ele era representante desse time que tinha uma relação muito forte com o torcedor. Né? Então, por isso que Zico é nosso rei, né? É eterno, e as pessoas sempre vão reverenciar, principalmente por todo o carinho que ele devolvia para a torcida, para o torcedor da geral, da arquibancada, das cadeiras, para o torcedor do Flamengo, porque ele era torcedor do Flamengo. Né? Tem, então, uma passagem também que é, para mim, o que me faz ele se identificar, eu me identificar com ele enquanto torcedor, é que é na final de 85, não sei se você tem alguma história, algum momento que traga isso, né? Foi que
na final de 85, o Leandro marca um gol no final. Um balaço que ele pega da intermediária, empata com o Fluminense. O Flamengo tinha a vantagem do empate, e aí o Flamengo ganha aquela partida, e o time, enfim. E o Zico estava voltando e estava na cabine da imprensa. Aí tem uma imagem dele na hora que ele vê o gol. Ele dá uma porrada no quadro, assim, no aro da janelinha da cabine de imprensa, que ali foi assim, pô, estava torcendo, né? Não é hoje você vê um jogador que está ali sentado na tribuna, mas o cara ri, brinca, né? Não, estava. Aquilo saiu um desabafo, são coisas que a gente se identifica muito com esses jogadores, com ele principalmente, por isso que ele é nosso ídolo. Então, um cara que sempre foi identificado com a torcida, né? E aí ele vai para a Itália, né? Até o Zé Carlos, né, ele bota o Zico, foi do Roberto Baggio, né? Principalmente na cobrança de falta, ele fala isso, né? Que treinava o Zico. Alguém falou, acho que foi o Júnior, ele falou que o Zico de um lado e o Maradona do outro eram jogaços, né? Os homens desfilavam em campo, né? Então, eu fui nessa partida aqui no Maracanã, Zico Maradona. Quem é melhor? Zico Maradona, né? Foi 3-0 Flamengo, né? O Maradona do Boca Juniors do Maradona e o Zico no Flamengo. Então ele vai para a Itália, né? Passa 2 temporadas na Itália, acho que 83, 84. Tem uma primeira temporada boa, né? E até ele ir para o Udinese, que era um time pequeno, de uma cidade pequena, já foi uma... Sim. Por que não Roma? Por que não Juventus, né? Que eram maiores. Tentam até embargar essa contratação, mas a população de Udinese, da cidade, faz um movimento, e nesse movimento eles voltam atrás e ele chega, né? Com a humildade de sempre, trabalhador, vai fazendo sua parte, consegue uma boa colocação honrosa para o time de lá do Udinese, né? E quase vai para a Copa da UEFA, quase honrosa, assim, consegue bons resultados, é artilheiro do campeonato naquele ano. Aliás, ele perde a artilharia para o Platini por 1 gol, sendo que o Platini tinha 6 jogos a mais, então ele faz 19 gols e o Platini 20. Então ele perde, então você vê que ele continua rendendo, né? Fazendo sua parte, mas na segunda temporada já começa a desgastar, porque há a promessa de um grande time que não vem, né? Ele vem encabeçando, na verdade, uma promessa de fazer um grande time, que não vem. Ali também joga o Edinho, que veio jogar no Flamengo em 87, né? Um outro jogador italiano também se torna um grande parceiro no meio de campo. E aí começa-se um desgaste, porque ele começa o time depender muito dele, ele começa a jogar machucado, né, já não começa a render, e aí há um desgaste também com a justiça italiana, né, que é uma situação que também foi provada, né, que não teve problema nenhum, mas que aí ele acaba vindo embora porque começam, né, que já não é o primeiro, né, o próprio Maradona também acusado de lesar o fisco, né, o fisco italiano, e aí ele prova que, na verdade, era uma questão de contrato que tinha a ver com uma questão de publicidade feita os próprios italianos. E ele prova que a parte dele estava correta, mas ele não... Então começa, aí ele volta a mais uma vez, um grande movimento, um grande empreendimento que é realizado para trazer ele de volta, aí ele volta para o Flamengo em 85, né? De ali meados de 84 e 85. E aí, infelizmente, né, nesse 85 aí acontece aquela contusão trágica, né, contra o Bangu, um jogo contra o Bangu, uma entrada do Márcio Nunes. Baixaria, né?
estava no estádio também, e aí é muito comum falar quem estava no estádio, eu vi que ouviu o grito do Zico, né? Nesse jogo especificamente eu estava na arquibancada. E aí se falava, assim, ouvimos o grito do Zico, porque foi uma entrada violenta, né? Não vou botar a imagem aqui, mas quem quiser ver, assim, é uma entrada bem violenta. E aí ele tem contusões múltiplas, né? Torções múltiplas, contusões, enfim, 3 cirurgias que ele tem que passar. E aí ele chega a pensar aliás, ele não chega a pensar em parar de jogar, ele se revolta com isso, porque ele até fala assim, eu me preparei para parar de jogar futebol, não para o futebol me parar, né? Então aí ele faz todo um trabalho de recuperação e visando a Copa do Mundo também de 86, né, seria a última oportunidade, né? Como você lembrou, em 78 ele faz aquele gol do campeonato moral, né, daquele 78, que na verdade foi aquela confusão, para não dizer uma outra palavra, que a gente se sagrou campeão, né? 82 foi aquela, se fosse aqui seria o Maracanaço também, né? Exatamente. Que foi a tragédia de Sarriá, né? Que aí mais de uma seleção que era apontada como, e que alguns estudiosos dizem que foi um direcionamento que foi dado para o futebol a partir dali, porque venceu o futebol da Itália, que era um futebol mais objetivo, mais técnico, né? Não era um futebol talentoso, mas era um futebol efetivo. E o Brasil trazia, né, talento, aquele jogo envolvente, tal, e foi a vitória do jogo objetivo, né, sobre o futebol de talento. E aí dizem que a partir dali se determinou uma forma de jogar, né? Então ele busca nesse momento no Flamengo, e aí tem um episódio que é o jogo lá em Juiz de Fora contra o Fluminense, que é o último jogo antes dele ir para a seleção, que é o jogo do bichado, né? Que eles falam, tá bichado, tá bichado, tá bichado, e aí ele fala que fica fulo da vida, e aí o bichado, o Flamengo ganha de 4-1, ele marca 3 gols, sendo que um gol de falta, né? E aí ele fala, quem é que tá bichado? Entendeu? E aí ele vai para a seleção, ainda no processo de recuperação, enfim. Aí acontece tudo aquilo que a gente já sabe, infelizmente, né? O pênalti que ele acaba não fazendo, né? Um pênalti que acontece logo depois que ele entra na partida, né? 8 horas de fisioterapias diárias, né? Tentando o máximo possível, e aí ele entra nessa partida, Papai do Céu, não Papai do Céu marca o pênalti, mas acontece o pênalti, todo mundo olha para ele, né? Ele chega a contar que ele, né? Como ele é uma pessoa ética, talvez ele não vá, mas ele chega, pô, acabei de entrar, tô frio, né? Mas aí na hora, né, não vou citar nomes, né, diz para ele, não, é com você, Galo, né? Não compraram essa, e como ele não deixa escapar, bate no peito, ele pegou a bola e botou lá. Infelizmente ele perdeu o pênalti. Mas na disputa de pênalti ele fez. Isso que é importante ressaltar, que na disputa ele fez. Né? Então ali encerra um capítulo na seleção, que infelizmente ele não foi campeão mundial, né? 78, 82, 86, não estava no caminho dele. Mas ele construiu uma história que ele pode não ter sido campeão mundial, mas ele é uma pessoa fenomenal, né? Ele é uma pessoa respeitada no Brasil, no Japão, e aí do Ocidente para o Oriente, ele é respeitado no mundo todo. Exatamente. Então, uma pessoa que acabou sendo... Tem muito campeão mundial aí que não merece o título que tem. Exatamente. Sem citar nomes. Sem citar nome, mas ele não foi o campeão mundial, né? Apontam isso, né? Mas ele foi campeão mundial pelo Flamengo, mas infelizmente isso ele não tem a Copa. E aí logo depois tem 87, né?
ainda enfrentando problemas físicos. Ele sai dessa partida direto para a mesa de cirurgia, ele conta, e por isso ele fala: sou campeão brasileiro sim, porque aí vem uma polêmica Sim. 7, que eu acho que na próxima live a gente pode contar um pouco, né, sobre essa polêmica. Que ele é campeão, não é campeão, e fala: sou campeão sim porque dei volta olímpica, né? E tudo aquilo que ele passou, né, ele, de fato, esse título, que foi reconhecido depois em 2001 ou 2011, assim. Aí depois tiraram de novo. Então, enfim, é uma confusão, né? A própria CBF reconhece o título, porque ela diz que nós somos 8 vezes campeões, mas aí também o esporte, enfim, tem uma série de questões aí que fica para um outro momento a gente tratar. Acho que é mais uma situação histórica que muita gente fala, mas às vezes sem conhecer a própria história, né? Sim. Então, tem esse momento em 87, que é de uma geração ainda com o próprio Edinho, que ele jogou na Itália, né? O Leandro, já com problemas físicos, sempre teve problemas físicos no seu joelho, mas saindo da lateral direita e jogando como zagueiro, excelente zagueiro. Minha camisa que me acompanha é o 3 do Leandro na zaga, né? Andrade ainda nesse time, e jogadores surgindo: Leonardo, Zinho, né? Marcelinho, uma outra geração também muito legal de 87 que conquista esse título aí, Bebeto, né? Né? E o próprio Renato. Esquece esse homem! Então a história, né? E aí ele se despede em 89, mais uma vez o Fluminense como bom anfitrião da festa, uma partida de 5-0, 5-0 do Flamengo contra o Fluminense. Ele se despede, né? E começa a galgar uma nova etapa na vida, né? Vai virar rei do Japão um pouco mais adiante. Então o Zico, ele é responsável pela popularização do futebol e a profissionalização do futebol, que antes era um torneio de fábricas, né? Que aí passa a ter a J-League, né? A liga japonesa de futebol, que ali ele passa, né? Ele conta, né? Faz a barreira, eles ficam parados. Aí ele fala: anda, tem que andar na barreira, né? Os japoneses todos certinhos, né? Não pode andar um paradinho. Então ele começa ali não a ensinar, né? Mas já como ensinar, né? Mas de trazer o futebol mais jogado ali para. E aí, né, ele passa a jogar as 2 temporadas iniciais, tem alguns gols antológicos dele aí, e aí depois ele passa a ser um embaixador, né? E até hoje ele tem títulos, né? Quando o Japão está com problema, chama ele. Não, e é interessante que ele pegava os jogadores, ficava treinando pênalti, falta. Aí quando percebi que tinha talento, você pode sair, você continua. E ficou. É o que a gente fala sempre. Tem que treinar. Se não treinar... E ficava repetidamente. Esqueci o nome dos... Eles são muito dedicados. E muito dedicados. Que falta na gente. Perseverança. Né? E vai embora. E aí ele... Foi assim que... Ele contra o Japão bem próximo das semifinais, não foi isso? Foi que ano foi isso? Japão, Coreia. Foi na Copa de 2006. Foi 2006. Foi 2006? Acho que foi 2002. O Brasil ele foi campeão lá no Japão, né? Japão, sim. Coreia, aquela dobradinha. Eu acho foi que nessa época aí. Ele foi técnico no Japão, acho que foi em 2006. Foi na Alemanha, né? Acho que foi na Alemanha. Que foi, né, aquela seleção lá que tinha talento, mas preparação e um espírito horroroso. ali que eu até falei: não vou torcer contra o Zico nunca, né? Então ali ele, né, técnico do Japão, né? Então uma pessoa que passou a ser referência ali. É uma excelente profissional, uma excelente pessoa num país, né, que reconhece, que valoriza. Então, deu uma liga,
né? Então passa hoje o Gico, né? Muito respeitado, tem estátua lá, e recentemente estava como diretor, né? O Kashima, que passou a ser o clube, né? Tinha um nome anterior antes, que passou a ser o Kashima, que é o time que ele tem mais vínculo, né? Recentemente estava como diretor técnico, né? Ajudando, contribuindo, porque começou a ter uma queda de rendimento, então ele foi lá, né? Então é uma referência para eles. Ele também começou a ter aí um papel como técnico também, rodou Rússia, teve uma boa participação na Turquia, no Fenerbahçe, né? Sim. Onde tinham muitos jogadores brasileiros e aí ele conseguiu bons resultados ali, né? Então ele, né, rodou aí um pouquinho até ele chegar no momento em que até ele participou das 2 primeiras edições do Mundial de Beach Soccer. Sim, lembro. E na primeira edição ele foi melhor jogador e artilheiro. E ele fala assim, e não joga na praia. Ele nunca não era como o Júnior, que veio da praia, né? Sim. Mas o cara nasceu para o futebol. Então, para ele, bola, gol, ele dá um jeito, né? Então, ele, nos lances, ele entende rapidamente. Isso que é o legal, né? Quando o Zico volta para cá, né? Quando o Zico vem da Itália para cá, é feito, como eu falei, toda uma logística, né? Uma organização para trazer ele. E nessa vinda, alguns compromissos são realizados. Então, ele faz vídeos, programas, tem uma série de coisas. Ele faz um vídeo, né, ou alguma coisa, que é muito interessante que ele fala, né, isso eu gravei, né, quando eu jogava pelado, assim, eu pensava muito nisso, assim, na bola vem, você tem que dar um jeito de matar a bola. Às vezes não dá tempo de você virar de costas, de você matar ela de costas, de bunda, né, de qualquer coisa. Então, futebol para ele tem essa simplicidade, né? essa objetividade, né? A gente se superar, se ajustar, se adaptar à situação em função de um objetivo. Então, o cara, aonde você vê, ele veio do salão, jogou no campo, né? Brilhou. Esse momento do beach soccer também era um momento que o Júnior, né? Como fazia parte dessa organização, né, TV no Darê, na verdade, de popularização e também de profissionalização do mundial do futebol de areia. Futebol de praia. Eles dois, né, Júnior Negão, Júnior, né, pouco depois, Benjamin, né, aí da sua área, de Copacabana, né, então teve esse movimento mesmo de popularizar, né, até o que hoje que a gente tem hoje, né? De um esporte do verão, que é praticado, que é transmitido pela Globo, enfim, que tem mundial, que tem campeonato. Então foi um processo também, então o Zico fez parte muito desses processos embrionários, né? De movimentos hoje eu falo movimento, eu penso em você, aí de movimentos embrionários de desenvolvimento de alguma coisa relacionada ao futebol, né? Então futebol de areia, enfim, está sempre aí o nosso galinho, né? Só ver aqui se tem em relação. A gente já indo. E aí a gente concluindo a nossa homenagem aqui, né? Falando um pouco sobre esse ídolo, essa pessoa que a gente admira bastante por tudo que fez, pela forma que ele honrou a nossa camisa, né? Por ele ter conseguido um feito, eu acho que todo torcedor deseja, né? Ele, como torcedor, ele conseguiu traduzir, né, concretizar o desejo dele de ir para campo, defender o time dele e ser campeão pelo time dele. Isso. De marcar um gol no Maracanã, de chegar numa seleção, para o outro lado do mundo, isso com certeza ele não imaginou, mas ele conseguiu realizar o desejo dele de ser jogador do time dele. Claro. Então, é uma pessoa que, né, das poucas pessoas que a gente tem alguma coisa para falar contra, como a gente já vem falando. Né? Exato. Zico teve uma trajetória muito importante hoje para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, é isso que a gente quer tratar aqui.
né? Que ele se recupere da cirurgia que ele fez, né? Foi no quadril, né? No quadril também. Não vai jogar o jogo das estrelas, né? Que é dia 28. Ele colocou prótese, Zé, tu sabe dizer? Não sei se ele. Não, acho que não fez nenhuma cirurgia, não. Acho que algum tratamento, não vi nada a respeito. Eu Vi que também ele não. estava. Na comemoração, eu vi que ele estava de muleta. Aí Pois depois que é, eu vi. fez que era alguma coisa no quadril. Na verdade, tudo você vê. Quando ele fez a cirurgia daquela entrada violenta do Márcio Nunes, né? Ele já fez a cirurgia, já deixou ele já alterou a angulação do joelho dele, né? Você vê, o Zico é todo tortinho, você vê que ele anda Tá. todo, né? Você vê hoje o joelho esquerdo dele né, aquele genovário, Curva, né? Aquele bem curvadinho, né? Então, obviamente, isso até a forma de jogar e hoje altera toda a mecânica, né? Toda a biomecânica da estrutura corporal dele. Então, isso muda tudo. só vai lesando, lesionando, e ele, né, jogando. Quando ele está com 68 agora. Quando deve ter já uns. Acho que quando ele fez 60 anos, enfim, 60 e poucos anos, num jogo das estrelas, ele avisou assim: não, vai ser meu último jogo. Foi. Eu lembro disso. Aí nesse jogo ele jogou o Domingos da Guia, que já está com, sei lá, 70, indo para Mais. 80, né? Alguma coisa assim. Aí ele falou assim: pô, eu tô com 60 e pouco, e ele que está com mais de 70 está jogando, eu não posso parar. Aí ele continuou a jogar até que nessa ele não vai poder mais participar. Mas é sempre uma alegria ver, porque por mais que você vê os velhinhos em campo, como a gente estava falando do Edu antes, né? É uma forma de jogar, por mais que seja às vezes em slow motion, né? Sim. Mas você capta algumas situações ali que você vê o Zico, especificamente falando, em campo. Às vezes são detalhes que você vê que ele raciocina muito rápido, né? Às vezes num passe, tudo bem, ninguém vai marcar ele, fazer uma pressão em cima do Zico ali. Mas já teve lances assim dentro da área ali que ele pensou mais rápido do que o cara que é mais jovem do que ele, e ele, né, surpreendeu. Eu escuto, mas é porque deixaram. Não, você vê, não é que deixaram, né? Ele viu a oportunidade para bum. Claro, ele não vai dar uma arrancada, né? Mas às vezes um curtinho ali, o corpo dele pode hoje não se mover tão rápido, mas a cabeça dele vai pensando rápido. Pensa, pensa. Ele chega na frente. Então é bonito ver, é muito bonito ver. E até uma saudação, né? Uma homenagem àqueles ídolos em campo ali. Então, infelizmente não vai ser no Maracanã,